Olá, hoje a gente vai ter o prazer e a honra de conversar com a professora Luciane Fernandes, de Marabá, no Pará. A professora Luciane foi vencedora do Prêmio Educador Nota 10 em 2012, projeto Jogos, Operações e Problemas, projeto maravilhoso de matemática para alunos do 4º ano, e ela vai contar pra gente um pouco como é que ela conseguiu aí fazer essa bagunça pedagógica. Assista ao vídeo e a gente volta a conversar com a professora Luciane Fernandes. Eu percebi que a turma tinha um conhecimento bem heterogêneo, né? Tinha grupos que não conheciam números depois da casa dos 50. Tinha alunos que não interpretavam os probleminhas por não entenderem alguns termos matemáticos, como total, quanto a mais, quanto a menos, né? Eles tinham essa dificuldade. E tinha alunos que estavam no nível mesmo do 4º ano, né? Quando nós viemos para a escola, a professora passou um teste. O teste saiu horrível. Muitas crianças sabiam quando era 2 mais 2, 1 mais 1. Primeiro eu ficava martelando na cabeça, ficava quase uma meia hora para dar a resposta, para fazer a resposta. Eu era bem mesmo, muito ruim. Aí eu elaborei uma proposta para que essa matemática fosse algo interessante para eles, algo desafiador também. Aí eu adaptei alguns jogos para a turma. Não deu 10 pontos, porque caiu no agora faltava 4. Eu melhorei sim, antes eu fazia as contas no dedo, agora eu já vou fazer só na cabeça mesmo. Quando você faz a conta na cabeça, tipo, a cabeça, dentro dela tivesse papel, e você vai riscando, vai fazendo a conta na cabeça e você tem um resultado rápido. Aqueles alunos que já estavam assim, nível mais avançado, então eu colocava a pontuação da garrafa, a pontuação maior. Já aquele grupo que tinha grande dificuldade, eu colocava um número mais baixo, porque eu sabia que colocando um número muito alto para aquele que tinha grande dificuldade, ia ser um desafio a ponto deles não conseguirem. Quando eles estavam familiarizados com todos os jogos, as regras, jogo do dado, boliche, jogo das argolas, aí eu propus situações problemas, que eles resolveram, ora individualmente, ora em duplas. A formação das duplas era com níveis aproximados de conhecimento. Mais 20, 40. Não. 20, mais 10, 30. Mais 15, 45. Não tem mais chance de fazer 10 pontos. E ele já fez pontos. Eu queria tirar a ideia que a matemática era algo difícil, complicado de se entender. Quando eu jogava e participava, brincava assim, eu ia aprendendo. Luciane, a gente queria saber o que motiva você a ser professora. Queria que você contasse um pouquinho da sua história e dissesse o que te faz acordar cedo, o que te motiva a dar aula e a ser professora. O que me motiva é fazer a diferença na vida de uma criança, na vida de um aluno, fazê-lo crescer, desenvolver as habilidades, as competências. Isso, para mim, é o que me motiva. Quais os maiores desafios que você tinha com essa turma de 4º ano para ensinar matemática? Conta um pouco pra gente. Ensinar a matemática de forma interessante. Interessante para quem? Professor, para o aluno. Como ensinar matemática? Esse bicho de 7 cabeças. Não é uma tarefa fácil, não é. É algo muito complexo. Então eu comecei a ler, a pesquisar a respeito, ler livros, a ler artigos que falavam sobre o ensino da matemática.
E num desses livros, me chamou a atenção a questão dos jogos. Mas não é eu colocar o aluno para jogar, não é eu elaborar um boliche, elaborar um jogo de argola e falar vamos brincar. É mais, vai além da brincadeira, vai além do jogo. Como ensinar matemática de uma forma interessante, envolvente? Essa é uma dúvida que os professores perguntam pra gente. Como fazer isso, tornar o aprendizado de matemática significativo e interessante? Ensinar matemática de forma envolvente tem que fazer parte da vida, do cotidiano desse aluno. Ele precisa usar a matemática, ele precisa entender que ele está usando essa matemática para facilitar a vida dele. A partir do momento que ele começa a entender que essa matemática faz parte da vida dele, as coisas começam a clarear. Então, o que eu pensei? Vou ensiná-los as regras do jogo, vamos debater sobre as regras do jogo, vamos produzir algumas regras, porque eles têm que fazer parte. A partir do momento que o professor dá tudo pronto para o aluno, ele não consegue aprender. É algo à parte dele, mas a partir do momento que ele participa do momento, desde a questão do fazer, do fabricar, do confeccionar o jogo, desde a questão de observar as regras, essa regra tá boa, vamos tirar essa regra, vamos acrescentar uma regra, vamos elaborar regras diferentes. Isso faz com que o aluno ele participe, ele se envolva. E é esse envolvimento que faz com que ele consiga aprender os conteúdos. Como ensinar para grupos heterogêneos? Quando você tem alunos de 9 a 14 anos com diferentes níveis de conhecimento, graus de aprendizado, como é que você conseguiu vencer esse desafio? Depois que eu fiz o diagnóstico, eu agrupei os alunos, conforme os níveis e as dificuldades deles em linguagem matemática. E os jogos, é o mesmo jogo, vou dar um exemplo. O jogo de boliche. A princípio, toda turma elaborava as regras do jogo. Primeiramente, as intervenções. Você já conhece o jogo de boliche? Alguém já jogou esse jogo? E ouvindo cada um, ouvindo a turma. Essas regras eram o grupo inteiro. Depois, a gente ia confeccionar esses jogos através da garrafa PET. E nós tínhamos que numerar essas garrafas. Pintar essas garrafas, porque cada cor valiam pontos diferentes. E eu agrupei, por exemplo, alunos que sabiam contar apenas de 1 a 20. O total desses pontos não podia ser 150, 160 pontos, porque eles iam ficar perdidos. Então, para esse grupo, eu colocava números mais baixos, né? Até 30, por exemplo, 10, 20, 30. 15, 12, 5, 7, para que fosse algo desafiador, mas que não fosse algo impossível deles fazer. Quando os grupos estavam jogando, eu ficava observando cada grupo, fazia perguntas. Quantos pontos você fez? Quantas garrafas você derrubou? Ah, professora, derrubei 3 garrafas vermelhas. E quantos pontos vale cada uma? Vale 5. Então, quantos pontos você fez no total? E eles iam observando, iam pensando. Eles tinham muita dificuldade no início, eu ia ajudando. Vamos lá, como é que você faria essa conta? Você faria essa conta no papel? Não vai no papel. Você faria essa conta contando nos seus dedinhos? Vamos lá para os dedinhos. Então eu deixava eles bem à vontade. Depois que eles estavam bem à vontade, a gente ia fazer a socialização. Esse grupo, como é que vocês faziam a contagem dos pontos? E vocês, como é que vocês faziam a contagem dos pontos? Como que você estimula o trabalho em grupo na sala de aula? Você trabalhou muito com grupos, em duplas, pequenos grupos. Como é que você conseguiu fazer isso? Primeiramente, a gente tem que saber conhecer o aluno, conhecer os níveis. Tem que colocar ele, a partir do momento que você coloca um aluno que tem um nível bem avançado, com que eu tenho muita dificuldade, não vai dar certo. Então, a gente tem que estar atento a isso. O trabalho em grupo, ele rende quando os níveis são aproximados. Por exemplo, se eu colocar um aluno
ele está bem avançado, ele já sabe a casa dos 100, dos 200, e colocar ele próximo de um aluno que tem muita dificuldade, sabe contar só de 1 a 20, aquele aluno não vai ter tanta paciência com o outro. Então a gente tem que observar isso, conhecer o aluno e também direcionar muito bem as atividades. Quando o aluno sabe o que ele tem que fazer, como fazer, aquilo foi bem direcionado, então os problemas vão surgir? Sim, vão surgir. Mas aí o professor tem que estar ali mediando, passando de um grupo para o outro, ver que aquele aluno não está se dando muito bem com aquele grupo, podemos trocar, vamos colocar ele aqui, vamos tirar esse, colocar esse, para quê? Em prol da aprendizagem, não precisa ser inflexível, não. Tem que estar observando, passeando pelos grupos, não deixar a turma solta. Tem que ficar ali observando. O próprio aluno, quando ele vê que o professor está ali observando, ele já vai falar com mais cuidado, já vai ter mais uma paciência para conversar com os colegas. É a questão de você estar orientando, tem que ser bem orientado esse aluno, essa turma, como se trabalha em grupo. Cobrar do aluno o que foi estipulado, que a gente, mas não foi isso que nós combinamos. O que foi que nós determinamos aqui? Como foi que nós propomos essa atividade? Não foi assim, não foi dessa forma. E também ter a questão dos olhos de águia, né? Observar, esse aluno não está muito legal aqui. Não está tendo um bom desenvolvimento com esse aluno. Está tendo mais atrito do que a questão da aprendizagem. Então vamos lá, vamos trocar. É isso, é você ficar sempre observando, olhando. Vem para um grupo, fica um pouquinho nesse grupo, um pouquinho nesse grupo, para que a aprendizagem siga. Como é que você vê a importância dos jogos no aprendizado? Você desenvolveu todo um projeto com jogos. Como é que você vê essa coisa do lúdico, dos jogos? E como é que isso pode ajudar no aprendizado de matemática? A questão do jogo, do lúdico, é mais para o envolvimento do aluno. Só que o jogo por si só, e não como abstrair o conhecimento do aluno, fazer com que ele desenvolva. A questão do jogo não é só o jogo pelo jogo, mas tem que ter um objetivo, tem que ter um direcionamento. Como eu falei anteriormente, eu queria o envolvimento dos alunos. A princípio pensei nos jogos, para que eles se envolvessem. Mas desde a confecção, elaboração das regras, eles tiveram a participação. Porque da prática, nós iríamos para a teoria. Quando a gente começou a resolver situações, problemas que nasceram a partir do que eles estavam vivenciando. Então, a questão do jogo é isso, é para envolver e fazer com que eles vivenciem, participem do conhecimento. A prática para a teoria. E para fechar a nossa conversa, que dicas, sugestões que você daria para os professores que acompanham o nosso canal e que possa servir de inspiração, de aprendizado, para eles darem aulas melhores e ensinar matemática de uma forma mais envolvente, mais interessante, como você fez? Ok, vamos às dicas. A primeira dica que eu dou para os professores é ler bastante, pesquisar sobre o assunto e procurar sites, blogs, a internet está aí para isso e é uma ajuda muito grande. Outra dica é conhecer bem o seu aluno, ouvir, saber ouvir mais do que falar. Isso eu aprendi com esse meu projeto, Jogos e Operações de Problemas. A questão de você ouvir, você parar e entender como você pensou, como você fez, como você pensou para realizar esse problema. E ouvir, entender a trajetória dele, como ele pensou, como ele observou, para você compreender como o aluno pensa a respeito do que você está trabalhando com ele. Então é uma dica assim é algo bem interessante. Tornar os alunos bem participativos, perguntar muito, fazer intervenções, ler a respeito das intervenções, porque não é fácil o aluno te perguntar, você quer logo dar a resposta para ele, para acabar com aquela dúvida, mas quando você instiga ele te pergunta e você devolve a pergunta com outra pergunta, até ele mesmo por si só encontrar a resposta. É algo assim que não são todos os professores que conseguem fazer. Às vezes eu me perco, quero dar logo a resposta para o aluno.
é dessa forma e pronto, mas tem que estudar a respeito, ler muito sobre a respeito das intervenções na sala de aula, que é muito importante. Quando eu trabalhei com jogos, a questão da bagunça me perturbava muito, mas se a bagunça ela é produtiva, deixa eles. A questão da bagunça pedagógica, eu gostei muito desse termo, porque realmente é uma bagunça pedagógica. Se é uma bagunça pedagógica, então eles estão aprendendo, eles estão se desenvolvendo, então é válido. Então a gente tem que saber ouvir, ler a respeito, fazer nossa sala de aula um laboratório, fazer o diagnóstico e agir em cima do diagnóstico. Agrupar os alunos, eu vou trabalhar dessa forma com esse grupo, vou ter que trabalhar dessa forma com esse grupo, porque são os níveis diferentes. Então essa é a dica que eu dou. Atividades também diversificadas. Obrigada, professora Luciane, foi um prazer aí conversar com você, aí com as maravilhas da tecnologia, com o WhatsApp, com o vídeo, a gente conseguiu aí trazer essa entrevista para enriquecer ainda mais o nosso canal, aí são mais de 4.000 professores que estão no nosso canal, aproveitem aí as dicas, os ensinamentos, os aprendizados da professora Luciane Fernandes, de Marabá, no Pará, do projeto Nota 10 de 2012. Um abraço e até o próximo vídeo.